E aí galera, estamos começando mais um programa aqui no apartamento 406. Hoje nós tivemos uma baixa, o nosso querido amigo Gabriel Carvalho não pôde estar presente, mas hoje, para nossa felicidade, temos um novo integrante aqui, novo inquilino, né? Inquilino ou condômino? Condômino, é condômino que fala? Morador, um novo morador. Novo morador aqui do apartamento 406, com vocês, o Fábio Amada. Bom, eu sou o Fábio Amada, eu sou formado em cinema e medicina, uma combinação meio estranha. Tenho alguns roteiros de cinema escritos que estão esperando serem produzidos. É isso aí, se alguém tiver um infarto aqui, ele tá na hora para pegar o bisturi, nos abrir e fazer uma massagem cardíaca, ver se o coração volta a funcionar, não? Fazer isso de abrir, né? Ainda bem que você é um médico, né, Giovanni? E aqui estão os Filipes de sempre, o Felipe Skripnik, o Felipe Mendes, Mendola, e no som. Tá bom o som hoje aí? Tá tranquilo. Tá tranquilo, é isso. E hoje a gente vai falar do diretor que não sai aí das... É o queridinho da academia agora. É, queridinho da academia de todo mundo aí. Bong Joon-ho, diretor sul-coreano, nascido em 1979 em Daegu, na Coreia do Sul, né? Mas cedo foi para... se eu não manjo de inglês hoje, então falando dos nomes coreanos vai ser pior. E na adolescência ele se mudou para Jansil-dong, que é um bairro ali em Seul, né? E ele morava perto do rio Han, que é o rio quem já assistiu O Hospedeiro, o filme dele de 2006, Filmão. é onde tá lá como é que é o nome? O alienígena? O hospedeiro. Não, mas ele é o quê? Ele é um monstro geneticamente modificado, né? Uma coisa meio assim. E aí, quantos filmes que ele fez, Skripnik? Ele fez 1, 2, 3. Ele fez 7 filmes. Quais são os 7 filmes? 7 filmes. Ele fez Cão que Ladra Não Morde, Memória de um Assassino, O Hospedeiro. E os anos? Fala os anos, pô. Eu acho que falar número em podcast fica esquisito, não dá pra entender direito. Tô ok. Falando número. É sério. Não comi. Pra ouvir não fica legal. O Hospedeiro, Mãe, A Busca pela Verdade, Expresso da Manhã, Okja e O Parasita, que é o favorito aí da galerinha agora. É o que tá aí agora, né? Foi lançado ano passado, né? E ele fez 2 segmentos, né? Em filmes de curtas. Isso aí você tá... Ele fez... Você tá inteira. Ele fez um segmento chamado Influenza, num filme chamado Digital Short Films, de 2004. Sim, um pedacinho do... E ele fez também o Shaking Tokyo, daquele filme Tóquio, lembra? Que tem o Leox Carax. Mas eu não assisti o filme, não. Não, lembra que eu digo assim, que ele foi badalado na época que saiu. Mas eu não assisti. Ouviu falar? Eu assisti, foi o único que eu não revi pro podcast, que eu já tinha visto, mas eu não lembro, não deu tempo. Aí, O resto você viu todos? eu só não consegui ver o Cão que Ladra Não Morde. Isso aí. Tá certo, certinho, fez a lição de casa. Mas assim, o Bong Joon-ho não surgiu agora no cinema, né? O primeiro filme dele, O Cão que Ladra Não Morde, de 2000. O que fez barulho foi Memória de um Assassino, de 2003. E aí, quais são o balanço de vocês aí da filmografia do homem? Vocês gostam, vocês não gostam? Eu gostei de alguns, o meu preferido foi O Hospedeiro. Eu não gostei do Expresso da Manhã. Engraçado que ele leva o parça dele, né? Qual que é o nome do cara? O ator? Que tá Jamie no Parasita. Bell? Não, que tá no Parasita também. Ele tá no Expresso da Manhã. O nome dele é Song Kang-ho. Se é assim que se fala, eu não sei. Pode entrar nas parcerias lá do nosso episódio. É mesmo. Mano, aí que esqueci o nome. Eles fazem Memória de um Assassino, eles fazem O Hospedeiro, eles fazem O Expresso da Manhã e o Parasita. Eles estão juntos. Parceria. O engraçado é que parece que as pessoas só estão descobrindo o cinema coreano agora. Mas, na verdade, o cinema coreano já faz muito sucesso em festivais há muitos anos. E não somente apenas um filme. O barulho parece que é só porque Hollywood descobriu o diretor agora. Não vou falar o nome dele porque eu não sei falar. Pode falar, mano. Sobre isso ainda dos festivais, ele foi indicado a 126 prêmios de roteiro, ganhou 122. E ele pegou a palma de ouro. Agora, de prêmio, né? Sabe fazer filme pra prêmio. E foi a primeira palma de ouro, esse agora? Parasita?
Do cinema coreano ou Não, dele? dele. Dele, não, ele foi primeiro. Foi o primeiro? E com o cinema coreano, já que ganhou já? Eu não lembro. Agora você Aí, pegou. Eu também não pesquisei. Mas eu acho que deve ser o primeiro, sim. Porque eu fazendo uma recordação, só tem filme chinês e filme japonês que levaram Palma de Ouro. Coreano nem. Coreano não, né? E é bem isso que o Fábio falou, tem um artigo chamado De Volta para o Futuro, a Nova Era do Cinema Sul-Coreano, do Luiz Carlos Oliveira Júnior, que ele faz meio que um panorama aí do cinema sul-coreano, né? Que ele já tinha uma importância nos anos 60. Nos anos 60 saiu um filme chamado The Aimless Bullet, em 1961, do diretor que eu não vou saber o nome, Yu Yormok. E só que aí tem a ditadura, né? A ditadura do... Como é que é o nome do rapaz? Park. Park Che... Como é o nome do rapaz? Park alguma coisa. Eu notei, mas não sei onde eu coloquei. Que vai durar dos anos 90 até dos anos 60 até os anos 90. São praticamente 30 anos. É Park Chung-hee. E aí meio que isso vai meio que sufocar a produção coreana. E aí quando a ditadura acaba, a partir dos anos 90 já começa a surgir diretores sul-coreanos da velha guarda, fazendo filmes como o Kang Jae-ryu, que ele vai fazer Shiri, Missão Terrorista, já assistiu? Não. Que é um filme de 98. Ele vai fazer Irmandade de Guerra, já viu esse já? De 2004. Que são filmes que querem contar meio que a história da Coreia, da divisão deles por causa da Guerra Civil, né, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Em 48, né, surge a República da Coreia, que é a Coreia do Sul. A União Soviética ajuda a do Norte, os Estados Unidos a do Sul, aquela Teve coisa a Guerra da Coreia, na década de 50. Isso. E por que foi? Lembra? Foi porque, na verdade, os norte-coreanos invadiram, ultrapassaram a fronteira, tentando aproveitar que estava tendo um golpe militar dentro da Coreia do Sul, e eles acharam que, como o exército estava meio enfraquecido, eles iam aproveitar para invadir a Coreia do Sul. Mas o plano não deu certo, porque os americanos entraram com o exército deles e acabou mantendo a divisão do Paralelo 38. Esses filmes que a gente citou aqui, como a Irmandade da Guerra, eles aproveitam, eles exploram justamente esse Paralelo 38, essas questões históricas da Coreia. E aí, junto com esses diretores, surgiram nomes dos anos 80, né? Porque existem 4 motivos por esse boom do cinema coreano ali no final dos anos 90 para o 2000. Um deles é o capital privado. Empresas privadas começaram a investir no cinema, como a Samsung, que em coreano não é assim que fala. E aí também teve o segundo motivo, foi a nova geração de cineastas surgido ali dos anos 80, ali, essa galera que fez Universidade de Cinema. O Bong Joon-ho é um desses nomes. Teve o Festival de Busan, foi fundado pelo Kim Dong-ho, porque o cinema sul-coreano ele trabalha muito com blockbusters, são filmes bem caros, trabalha com gêneros, né? E aí esse festival de Busan ele é responsável por trazer nomes mais independentes, como Kim Ki-duk, aquele também como é o nome do rapaz? Hong Sang-soo, aquele que gosta de fazer filme de bêbado e de cinema, sabe? Conto de cinema. Claire e a Câmera, não. Esse filme, Claire e a Câmera, coisa assim, né? Claire e a Câmera. Tem um que é famoso, que eu esqueci o nome agora, que foi o único que eu vi. Acho que é Certo Antes, Errado Depois. Isso. Alguma coisa assim. Que são filmes bem intimistas, plano prolongado, e tem essa brincadeira da repetição. Eles são divididos às vezes em dois momentos. Aí numa hora acontece toda a ação, aí na metade do filme acontece a mesma ação, mas com pequenos gestos diferenciados ali e tal. E o quarto motivo desse boom aí do cinema sul-coreano é a cota de tela, né? A cota de tela é importante. O governo sul-coreano determinou que as salas deveriam ter limitação de filmes hollywoodianos e obrigou as salas a passar uma quantidade de filmes coreanos no cinema, né? E aí proporcionou esse boom aí de Park Chan-wook, né? Bong Joon-ho, esses diretores aí e tal. E aí? E o interessante é pensar que a Coreia nem é um país tão grande assim, consegue produzir muitos filmes de sucesso
tem como mercado de cinema um dos maiores mercados de cinema do mundo, porque arrecada muito, tanto para cinema nacional deles, quanto para filmes americanos e etc. E é um cinema que tem várias vertentes, como o Giovanni falou, desde filmes mais blockbusters até filmes mais intimistas. E o que o Fábio falou é verdade, que parece que Parasita já foi recorde de bilheteria lá na Coreia. E a segunda vez que o Bong Joon-ho consegue isso, que o Parasita não, o Hospedeiro em 2006 já foi um grande recorde lá, ultrapassou bilheterias grandes como Titanic e tal, lá na Coreia. E não só dentro da Coreia, como fora também. Já arrecadou mais de 120 milhões de dólares fora da Coreia. E é isso aí. E aí, o Bong Joon-ho? E aí, Mendes? Eu só vi 2 filmes, mano. Qual que você viu? Eu assisti aquele Okja. É Okja, né? Acho que é Okja. E Parasita. Eu gostei dele. Você gostou do Okja? Gostei. Eu gostei não também. Como o Hollywood pode gostar tanto de um cara que critica Direto, o capitalismo e de forma, sei lá, assim, meio direta. Não critica, mas ele faz as brincadeiras dele, ali, as piadinhas em torno de tudo aquilo, né? Eu achei bem legal, gostei bastante dos 2 filmes. Isso é que você não viu o Hospedeiro ainda, porque o Hospedeiro é meio assim, o monstro que surge no Wuhan é por culpa dos americanos, sabe? O maluco fala eles é um laboratório e o maluco lá americano fala pro sul-coreano assim pra ele jogar Formaldeído. na pia, e aí essa pia vai desaguar, o esgoto vai desaguar no Wuhan. Aí o americano fala assim, aí o cara fala, não, vai desaguar no rio, ele, foda-se, joga fora essa porra. Foda. Você vai falar, cachorro? Não, né? E aí, oi. Você repetiu Formaldeído. É formaldeído, é isso que ele joga. Formaldeído. É um necrotério, né? Eu entendi que era meio que um necrotério, uma parada... Poderia ser, não Parece. deixa claro, principalmente porque tem aquelas pranchas de alumínio que parece realmente um necrotério. Pode ser um local de experiência. Quase o morto não fala, né? E aí, engraçado que o Bong Joon-ho ele é conhecido por essas características, temas sociais, essa mistura de gêneros, esse mix de gêneros. Esse mix de gêneros é uma coisa que o cinema sul-coreano em geral eles trabalham assim, bastante. Sim. Ele tem esse humor negro dele, ácido, sabe? Assim, e essa mudança de tom, né? Às vezes a coisa tá engraçadinha, do nada vem a violência, eita porra! Ele muda de tom assim rapidinho. Comecei a assistir o Memórias de Assassino, e é que eu não terminei, por isso que eu não citei ele. Ele parece que ele usa mais, ele aprofunda mais nas piadinhas, né? Até por causa que eu acho que ele tá dando conta ali de um assassinato e tal, parece que ele vai brincando bastante. Achei bem interessante. O outro eu achei bem legal a participação da... Eu esqueci. Tilda Swinton. Eu achei sensacional ela fazendo papel de gêmea lá. É engraçado. Você tem que ver o Expresso da Manhã, ela também tá. É bem... Eu achei que ela faz a mesma coisa. A representação dela é bem caricata. É caricato. Ele pede pra ser caricato. Você vê que ela vai em barca, faz bem. É legal. Mas ela né? Ela já é uma... Sei lá, todos os papéis que ela tem. São excêntricos, né? Papéis, nossa. Que a gente até tava falando que no filme lá de zumbi do Jim Jarmusch, o Jim Jarmusch brinca com essa persona dela, né? Sim. Porque, tipo assim, ela é uma mulher lá que mora na cidade pequena que tá sendo invadida por zumbis no filme, e aí ela é dona de um... Como é que é o nome? Não sei, é uma coisa com defunto, né? Como é que é o nome? Necrotério? Não é necrotério. Isso, ela é dona de uma casa funerária, ao mesmo tempo que ela é dona de uma casa funerária. É isso. Ela é uma samurai que pratica espadachim, e depois lá pro lado dos filmes, ela é um ET, porque ela é abduzida pelo... Desculpa. Muito bom. Esse é os Mortos Não Morrem? Mortos Não Morrem, isso, do Jim Jarmusch. Eu pensando que era o Amantes Eternos. Não, mas a Amantes Eternos ela também tá, verdade. Bem Um legal. abraço pra Tilda Swinton. E pro Jim Jarmusch. E é engraçado que ele é formado em sociologia e cinema. Por isso o Bong Joon-ho, Aí eu fiquei pensando, Então é por isso. por isso que tem sempre uma preocupação social, né? Sim. Os temas, né? Porque esse que é muito tipo veganismo, vegetariano, bem essas lutas, né? E eu fiquei me questionando, será que ele é ou será que ele só trata do tema, né? Porque ele trata do tema de uma forma até sincera e não muito, como posso dizer,
panfletária? Não é muito panfletária e também não é radical, né? Porque a relação que a menina tem, né, com o super porco lá, A Okja. É diferente do que os ativistas querem fazer, né? É totalmente uma relação muito mais amorosa, muito mais afetiva do que as outras pessoas querem libertar todo mundo e tal, e não tá se preocupando realmente, talvez, ali com a relação. Parece que a preocupação deles é muito mais acabar com as empresas mirando do que com o animal em si, essa questão, não, nossas causas. Eu tava falando isso pro Fábio antes de começar a gravar, que eu acho engraçado isso nele. Porque ele trabalha com temas, ele trabalha com polarizações, tipo, você tem a empresa, você tem os caras de direito animal. Você tem os malucos lá no Expresso da Manhã, né? Você tem lá a primeira classe lá do trem, você tem a última classe do trem. Mas ele não simplifica só. Tem uma hora que parece que a discussão transcende. Ele consegue colocar um ponto de vista acima dos dois polos para ele mostrar tanto os defeitos de um, defeito de outro, sabe? Isso eu acho interessante nele também. Acho que no Parasita tem tudo isso. Isso não, porque no Parasita ele falou mesmo. Outra coisa que a gente estava conversando antes de gravar, que ele falou que o termo parasita ele ficou inseguro, porque é um termo que ele falou que é muito mal visto lá na Coreia. E que ele falou assim, que é um termo ambíguo, duplo, né? Ao mesmo tempo que você pode aplicar a família pobre, você também pode aplicar para a família rica. Sim. Porque a família pobre é parasita ali dos ricos, está se infiltrando ali e tal. E os ricos são parasitas que roubaram as oportunidades dos pobres. E como é que é o nome? Usam o trabalho deles, não pagam o devido e tal. Então eu acho interessante essas questões dele, assim, eu acho bem feito. Legal. Gosto bastante também. Achei interessante os 2 filmes que eu vi. Agora eu preciso terminar o terceiro aí. E pra assistir 7 vai demorar um pouquinho. Vai de boa, vai vendo de pouquinho mesmo. E aí, o que mais a gente pode falar? Eu acho que interessante seria abordar um pouco da história da Coreia, coisa que muita gente não sabe, que a Coreia, até a década de 80, foi uma ditadura. Uma das piores ditaduras que já existiu, tanto que teve vários massacres, tanto de estudantes, que morreram mais de 2.000, 3.000 pessoas, e ninguém fala muito a respeito. É um tema meio tabu na Coreia, que quer mostrar mais a prosperidade da sociedade que eles têm hoje em dia, e esconde esses cadáveres, vamos dizer assim. E é muito recente isso, né? Isso não é uma coisa que está lá atrás, sei lá, década de 50, 40, não, isso foi, sei lá, 20 anos atrás. Então é uma coisa para a gente se pensar, é uma sociedade que está em mutação, esses diretores acabaram nascendo naquele período que tinha ditadura, e eu acredito que muito dos temas que tem nos filmes estão relacionados com esse período e com esses fantasmas que habitam aí a cabeça desses diretores. Isso é verdade, que o Bong Joon-ho ele participou de manifestações estudantis, guerra com a polícia, gás lacrimogêneo, ele participou dessas coisas durante a vida dele universitária. E um filme que a gente vê isso sendo bastante abordado é O Hospedeiro, não é mesmo? Bastante abordado, assim, a forma como eles resolvem lá usar, sei lá, aquela arma química, acho que é, não sei o que, amarelo. Eles falam agente amarelo, isso, né? Mas eu acredito que seja uma alusão ao que eles usaram no Vietnã, que era o agente laranja. Uhum. Eu imagino que seja isso. Não, e também, isso é legal o que você fala, agente amarelo, porque os asiáticos são chamados de amarelo. E tem esse medo do povo amarelo, sabe? Tipo assim, surge uma nova epidemia, como a que a gente está surgindo agora na China, do coronavírus, e o Ocidente fica como, meu Deus... E vê aqueles preconceitos, não, porque eles comem morcego, sabe? E a Cici do canal Pula Muralha fez um vídeo falando que ela nunca comeu morcego, os amigos dela não comem morcego. Entendeu? Então, tipo assim, faz sentido a gente amarelo aí e tal. Você tem que assistir, pô! O Hospedeiro. É muito legal. Que é o melhor dele, eu não consegui assistir. Ah, tem que ver, pô. Não bem consegui legal. no cinema. Ah, também não! Que aqui é proibido falar baixar, né? Tem que substituir as palavras. Não fui no cinema, não consegui ir e tal. Na cabine eu não podia, né? Na cabine, estamos esperando o convite aí, ó, se ele quiser mandar.
Manda aí pra nós ir lá, pô. Mas ele é filho de um autor famoso. Ou ele é neto. A mãe dele é filho de um autor famoso na Coreia chamado Park Tae-won. E ele... Nossa, tem bastante parque na Coreia. Tem, eu também tava reparando nisso. Até o nome dos atores mesmo. Tem Park Chan-wook, né, o diretor. Vários. O outro que você tinha falado agora há pouco também era Park. O ditador lá, o presidente que foi ditador também, Park, também general e tal, ele. E ele se exilou pra Coreia do Norte. O avô dele. Não sabia. Ele se exilou pra Coreia do Norte. Você vê como é conflituoso na história do... Por isso, talvez, a crítica tão aberta no Hospedeiro em relação à, entre aspas, ocupação americana durante toda a metade do século. Eu sinto que o final do filme, eu sinto que ele passa uma mensagem que, tipo assim, deixa a gente resolver, porque no final, quem resolve, quem destrói mesmo o monstro é a família coreana. É de forma atrapalhada? É, mas eles resolvem, sabe? Eu acho que no final do filme tem uma mensagem tipo assim, pô, não se mete, a gente vai resolver, vai ser do nosso jeito, não vai ser perfeito, a gente vai fazer nossas cagadas, mas vai ser a gente aqui, pá. Eu acredito que... Eu acredito que o filme Hospedeiro ele quis passar uma imagem da metáfora do monstro como a própria ditadura na Coreia. Eu acredito que o monstro representa a ditadura que foi criada e alimentada pela invasão americana e, ao mesmo tempo que eles criaram essa ditadura, eles tentaram arranjar uma desculpa para tentar reverter esse processo de ditadura, que é o que eles sempre fazem. Eles criam um medo para depois arranjar a solução. Só que nem sempre dá certo. A gente pode ver a Guerra do Vietnã, as ditaduras da América Central, América Latina toda. Nossa, faz sentido, hein, Fábio? Eu nunca pensei por esse lado. Faz sentido essa leitura do Hospedeiro. Faz muito sentido mesmo. Então tá aí o Bong Joon-ho da FIFELESTE da Coreia. Não, e é aquilo, tio. Às vezes o pessoal reclama, pô, mas tá falando mal dos americanos. Mano, os americanos falam mal de todo mundo. No filme americano, latino é vilão, asiático é vilão, russo é vilão. O que tem um filme coreano vir falando mal dos americanos? Não tem mal nenhum, caralho. E o mais divertido é os americanos assistirem e gostarem. Isso eu achei sensacional. Você vê o Parasita, todo mundo amando. Mano. Esse meio de Oscar aí, ó, derrubar o Tarantino. Não, e falaram que estão exibindo Parasita em preto e branco, porque o americano não consegue ver legenda e ver filme colorido ao mesmo tempo. Isso aí. É uma espécie de daltonismo. Não, isso é piada, mas parece que é verdade mesmo que estão exibindo em preto e branco, não é? Não sei, eu acho que... É verdade ou é mentira? Na verdade... É mentira? Eu pensei que era verdade. É fake news. Olha aqui a gente divulgando fake news aqui, ó. Na verdade, o diretor quer fazer uma versão do filme preto e branco. É que nem aquele... Qual é o nome daquele diretor do Mad Max, Estrada da Fúria? George Miller, que ele fez em preto e branco, né? Também uma versão. Só botar o efeito lá, né? Não, mas aí tem que trabalhar. Tem que trabalhar a cor, os contrastes, as tonalidades. Só foi no Premiere, foi lá. Não é filtro isso aí, né? Mas aí eu curti bastante. Eu gostei muito do Memória de um Assassino, que é um filme ali ambientado no final dos anos 80, final ali da ditadura ali na Coreia. E o filme se passa numa cidadezinha pequenininha e tal. E aí tem um serial killer que tá matando as mulheres e a polícia ali local começa a investigar, a polícia toda atrapalhada. Nossa, esse cara é burro. É, muito burro e com os métodos muito violentos também. Eu ia assistir, mas sei que os caras é burro. Eles, tipo assim, eles pegam o suspeito, eles começam a torturar o suspeito e aí eles começam a fazer com que o suspeito... Que foi? Meu gato me deu uma arranhada aqui, vou esticar o braço. E aí eles pegam os suspeitos, né, os policiais, e eles torturam o suspeito para que eles comecem a falar, comecem a concordar com a narrativa deles e tal. Se o suspeito não sabe como é que é o assassino, eles começam a falar, não, você não matou ela assim, você matou assim, não foi com a cinta. Foi com um fio. É o cara, aí vão batendo até o cara admitir, não, foi sim, foi desse jeito. E aí o filme, enquanto você tem esses policiais locais, você vê um policial de Seul, né, da capital,
pra ajudar eles e tal, até que eles começam a entrar em parafuso por causa do assassino, que eles começam a ficar obcecados pelo caso, pessoas que eles conhecem começam a ser assassinadas, eles começam a ficar meio louco ali, porque não conseguem uma solução pro caso, então eu acho... Não pode dar spoiler. Não posso dar spoiler. Então... Não, aqui. É um filme interessante. De 2003. Não, aí. pode dar, tem 15 anos. Tá? Não, mas... Mas isso que o Giovanni acabou de falar, eu não assisti o filme, mas lembra um pouco do interrogatório do filme Mãe, Em Busca da Verdade, em que tem um personagem principal, que ele tem uma espécie de deficiência mental e acaba sendo acusado de um assassinato e a história se desenrola, mas na parte tanto do interrogatório, tanto a investigação, existe algumas atrapalhadas, os coreanos parece que não têm vergonha de tirar sarro desse aspecto das coisas, e além disso não tem uma tortura física, mas sim uma tortura psicológica. E Mãe já não se passa nos anos 80, ele tá alfinetando... Já é na década de 2000 já. 2000, Ele tá alfinetando, tipo assim, a gente ainda tem nossos problemas, ele tá alfinetando ele ali real, os problemas... Continuou. Né? Continua, exatamente. Agora, Mãe, você gosta, né, Fábio? Eu gosto do filme narrativo, acho legal, mas eu não consigo me importar com os personagens. Eu acho que é um filme mais intimista. Eu sinceramente gosto muito do personagem da mãe, não que eu tenha que concordar com o que ela pensa, mas eu gosto da construção do personagem, porque é uma mãe que super protege o filho, a ponto até de parte da deficiência dele ser por causa dessa super proteção, e essa super proteção se origina porque ela tentou abortar a criança e é uma espécie de amor gerado pela culpa. Eu gosto, essa parte eu acho interessante, essa história da mãe, a forma a relação que ela desenvolve com ele, você perceber que ele age de forma errada por causa dos ensinamentos dela, é interessante, é interessante. A gente não pode dar spoiler desse filme também, né? Não porque é um super spoiler. E isso é uma coisa dele também, né? Os filmes, eles têm umas reviravoltas. Sempre. E é meio complicado falar, né? Tipo assim, são reviravoltas, muito reviravoltas. Vai ser muito spoiler, né? Todos eles. Mas isso parece uma cara, não sei, né? Não sei dizer se é uma cara... Do cinema sul-coreano? Que... Mas eu acho que tem, assim, as viradas, elas são bem marcantes, assim, acontece sempre alguma coisa, mas eu também não sei se pode dizer que é uma característica. Eu acho que sim, porque o cinema sul-coreano, ele tem essa pelo menos, assim, porque o cinema sul-coreano a gente pode dividir ele, assim, grosso modo, Norte e Sul? blockbuster e os independentes. E os blockbusters, eles trabalham com gêneros, eles não copiam os gêneros, eles subvertem os gêneros. Então, tipo assim, eles brigam com o cinema de terror, eles brigam com o cinema de ação, mas eles vão subvertendo. Eu acho que a reviravolta faz parte dessa subversão. Às vezes, a subversão faz com que as reviravoltas aconteçam, né? O Mr. Vingança é cheio de reviravolta. É uma atrás da outra o Mr. Vingança, né? Mr. Vingança é engraçado. É engraçado isso aí. Isso. Porque o filme é meio triste, né? É tristão, né? Vai acontecer e você fala, caralho, não dá certo. O Mr. Vingança é o filme do Park Chan-wook, que forma a trilogia da vingança. É o primeiro filme, né? Mr. Vingança, depois veio Old Boy, que é a adaptação dele do mangá, e vem Lady Vingança. Eu gosto mais do Mr. Vingança, vocês? Eu gosto mais do Old Boy. Do Old Boy? Eu sou fã do Mr. Vingança. Eu gosto Eu vi em película no Míssima, achei... Bonito? Nossa, outra viagem, foi sensacional. Esse eu vi no cinema. Tem a medalha, tem a condecoração. Do Lustig. Só vale ver filme no cinema. Acho que essa trilogia, acho que eu só vi o Old Boy, eu não gostei muito do Old Boy. Você não gostou do Old Boy, cara? O mais Caramba! Você não gostar dele. Mas você não gostou por quê? Gostar dele não gosta de nenhum filme do cara. Eu acho que eu só vi esse dele. Porque o filme tem uma narrativa. Gostou. O filme tem uma narrativa legal, tem cenas de ações legais e tal. Não, a ação é muito boa. Eu achei engraçado do Okja, os absurdos, assim, eu acho as coisas muito absurdas, a forma como... Nossa, a fuga, a hora que a menina vai dar fuga
que ela vai salvar, na verdade. É. A Okja e, mano, começa a pular do carro, nos negócios. Desde quando essa menina faz tudo isso? E ela correndo, tipo assim, o caminhão tá descendo uma rua, ela descendo na outra. Pô, Mano, para ali, ó. É louco essa parte. Eu acho legal. Não sei, né? Mas é tipo um futuro, né? Aquilo. Então, de certa forma, não tá muito explicado ali o que acontece no futuro, né? Mas não, 2016, pô. Não, eles estão representando o futuro. Que ela tem o lance de fazer. Eu nem lembro as datas. Isso que eu assisti esses dias. É uma fantasia, é uma fábula. Mas não, além de ser uma fantasia, uma fábula, ele tem esse elemento satírico mesmo, de achar graça, de dar risada, Não, o bagulho é absurdo e é mesmo, tá ligado? E o filme é isso. Vamos embora. Você embarca ou você não embarca? Primeiro futuro, então. Não tão absurdo, né? Agora, o Expresso da Manhã, você não assistiu, né? Não, isso. O Expresso da Manhã, pra mim, eu vou contar spoiler. O Expresso da Manhã, o que eu achei mais legal do filme... Não, você não pode, tá? É justamente isso, é que quando você chega no final, tá o pessoal do último vagão querendo chegar no primeiro vagão para pegar o vagão das máquinas para eles conseguirem controlar o trem, porque tipo assim, o mundo acabou por causa do aquecimento global, os governos pegaram e fizeram uma... O grupo da Greta, culpa da Greta, que eles lançaram um produto Uma químico na substância que atmosfera. abaixa a temperatura terrestre em 2 graus. Acho que o nome é CW7 e aí congelou toda a superfície da Terra, virou uma era do gelo. E aí, por um milagre da tecnologia de um cara chamado Wilford, ele criou um trem que ele é autossuficiente, ele nunca para. Já tem 18 anos que esse trem está rodando num trilho que ele criou. E aí, eles repetem É o sonho do limite deles. As divisões de classe. da sociedade, da humanidade no trem. Só que aí quando você chega, aí você acompanha esses caras do último vagão querendo, né, controlar, sair do sofrimento, que eles até... Chega um momento que eles até, de fome, que eles até comeram os mais fracos, os homens, bebês e tal. E aí, chegou o ponto do canibalismo. E aí, quando ele chega lá no primeiro vagão que ele encontra o Wilford fala assim, olha rapaz, era tudo combinado, a revolução era fraude. O seu mentor lá, o Gillian, que falou que era para vocês se rebelarem, a gente fez isso de propósito, porque esse ia ser um jeito da gente matar muitos de vocês e trazer um equilíbrio pro trem, porque o trem não pode também ficar super populoso com um monte de gente. E aí ele vê que ele faz parte ele é mais uma peça na engrenagem. Sim. Essa revolução. A revolução é pra dominação, tá ligado? De novo. Sim. E aí eu achei isso... É lógico, o foda pra mim é o absurdo desse trem que não para. É meio difícil você se desligar disso. Você mas falando assim, no Oak já eu senti um pouco disso, assim, dessa relação aí. E o engraçado é que parece que o lugar perfeito, né, a fuga é ali, né, na natureza, onde ela tá, onde ela mora com o avô e tal. E é a mesma coisa no Expresso da Manhã. Surpresa. Eles fazem. A surpresa eu quero dizer assim, tipo assim, porque às vezes você leva, mas o ator tem que aprender inglês, né? No Expresso da Manhã não, tem uma maquininha que eles usam que traduz. Eu achei isso interessante. Achei diferente, sabe? Porque tipo, tem aquele ator famoso japonês que ele faz vários filmes de Hollywood que ele trabalha muito com o Christopher Nolan. Sabe, que ele fez A Origem, ele fez aquele filme O Último Samurai com Tom Cruise, ele não manda bem no inglês. Você tava falando do Park Jong-un, que ele quer sair do trem, que ele acha que tá congelado. Aí o personagem do Song Kang-ho, Tá gravando? Tá. que é o chaveiro, ele percebe que a neve tá diluindo, tá derretendo, e aí ele pega e fala pro líder do Levante, o Curtis, que é interpretado pelo Chris Evans, nosso eterno Capitão América. Ele pega e fala pra ele assim, deixa de bobagem, não vamos entrar na sala das máquinas não, vamos sair desse trem. Eu venho observado a neve durante muito tempo, ela tem diminuído. O frio lá não tá tão intenso, dá pra gente sobreviver. E é que nem que você falou, a saída é a natureza. É que nem a saída da Mika e a Okja lá pra montanha lá no Okja lá. Você falou.
Agora eu não sei como que eu ia falar. Porque você falou do bagulho do tradutor, eu lembrei do Okja também. Não é que tem o lance da tradução, né? Que ele não tem alguém pra traduzir, tipo, não tem uma máquina, alguma coisa que traduz o que ela fala e precisa de um tradutor. E o cara que passa a perna nela. É legal esse negócio aí o personagem do Paul Dano, né, no Orc já pega e fala, quando ele traduz errado o que ela falou, pra ele faz, não, você não pode fazer tradução, é sagrada. Sabe? E é legal. É engraçado, é interessante isso. Eu li até uma crítica do Marcelo Hessel do Omelete que ele falava isso, tipo assim, parece que a divagação dele, parece que o Bong Joon-ho, ele preza mesmo pela tradução e aquilo que ele no sentido, tipo assim, ele pegou o cinema que ele fazia na Coreia do Sul e ele traduziu para Hollywood, mas ele não quer que a tradução se perca, ele quer que o cinema dele não se, sabe, corrompa, não se permaneça suas características. É a história que a gente estava falando, que o Expresso do Amanhã teve uns problemas durante uns atrasos no lançamento do filme, porque o Harvey Weinstein, aquele cara que foi preso no Me Too lá e tal, ele queria que o filme tivesse... Ele queria que o Bong Joon-ho refizesse o começo e o início com uma explicação e uma finalização melhor. E o Bong Joon-ho não quis, bateu o pé, e aí teve um atraso e tal no lançamento do filme. O que você fala? Não, eu ia falar que é meio foda, né? Tipo, ele fazer filme em Hollywood, querer criticar o capitalismo e não querer que o filme perca a essência, que é tudo, né? Ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo ele tinha por contrato direito ao último corte, por isso que não conseguiram modificar o último corte. E aí o que a produtora fez? Lançou o filme no circuito menor, né? Acreditando que o filme não ia fazer sucesso e tal. Só que o filme fez tanto sucesso que eles tiveram que fazer um novo plano para distribuição do filme, e aí o filme acabou fazendo o sucesso que teve e tal, e aí abriu a oportunidade para ele fazer um outro filme, que foi o Okja. E assistindo esses últimos filmes dele, eu acho que, pra mim, assim, soa natural essa ascensão dele no Ocidente, porque ele fez o Expresso do Amanhã, né, primeira produção dele pro mundo, assim, tipo, saindo da Coreia, pegando atores americanos e tal. E aí depois ele fez Okja, que tem atores americanos também, a Tilda Swinton, pela Netflix e tal. Tem o Jake Gyllenhaal, ali dividido... Foi um filme também em Cannes, ele foi em Cannes. Foi também, vamos lá, foi pra lá e tal. Foi vaiado em Cannes mais pelo fato de ser uma produção Netflix do que por ser um filme ruim e tal. Causou polêmica. Falações. Alvoroço. Alvoroço. E agora você vê ele no Parasita, né? E engraçado, que nem o Fábio falou, ele fez uma produção americana, aí ele fez o Okja, que é uma produção que mescla os dois, e Parasita ele voltou mesmo, ele voltou mesmo pra Coreia, atores coreanos, falando o filme inteiro em coreano, e alcançou esse sucesso e tal. Perguntaram pra ele por que o Parasita fez sucesso no Ocidente e tal. Ele falou assim, olha, eu não sei, talvez seja pelo fato do filme falar sobre ricos e pobres, que é um tema universal, né? Talvez por isso. Ele falou, se eu soubesse qual foi a fórmula, eu faria de novo no próximo projeto. Pra sempre fazer sucesso, né? Mas é isso. E alguma coisa a mais aí pra acrescentar? A gente não falou quase nada do Parasita. Vamos falar? Pode ser. Pode puxar, eu tô... Eu ia falar que o Okja é um filme muito bom, eu gostei, mas... Você gostou do Okja? Gostei, mas eu vou continuar comendo carne, desculpa aí. Mas em nenhum momento ele não é um filme... Não é panfletário. Ele não tá falando pra você parar de comer carne, ele questiona a indústria por completo. Eu acho que aquilo poderia ser com um celular, podia ser com qualquer coisa que a indústria, sabe, pratica. Mano, a cena dela trocando aquele ouro, né, o porquinho de ouro pelo porco de verdade é sensacional. Muito boa. Porque é aquilo, não importa, tá ligado? Para as grandes empresas ou corporações, né, não importa o que é o dinheiro que vale. Então, foda-se. É o dinheiro que vale, porque tem um dos membros lá que é coreano, o Sr. K, que ele é o tradutor, que ele é lá do movimento lá de libertação animal,
que quando eles estão pedindo, que a menina tá implorando para ela não matar a porca lá na porquinha dela, e aí ele pega e fala, meu, você tem um monte, tio, pelo amor de Deus, libera isso aí pra menina. Ela falou assim, não tem que liberar, a gente é executiva, isso aqui é o que faz nosso ganha-pão, foda-se. Aí quando a menina puxa o porquinho, que vem com o dinheiro, opa, é outra história. Muda, né? Muda completamente. Ela não tem como recusar aquilo, né? Vale muito mais que ela conseguiria com aquele porco. É verdade. Não, eu acho interessante assim, porque ao mesmo tempo que tem uma crítica a esse sistema nosso, quando você vai lá nas montanhas, o avô e ela, eles não são veganos, eles não são vegetarianos, eles comem peixe, eles comem carne. Sim. Entendeu? A crítica dele é o nosso modelo mesmo. Não a, tipo assim, não pode comer, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho engraçado, é isso que eu acho engraçado. Ele, tipo, tem um dos membros lá do movimento para a libertação animal, que ele quando eles estão roubando a Okja, né, da empresa do Mirando, ele tá todo branco, ele tá passando mal, e aí ele fala que ele tá sem comer, já não sei quantos dias sem comer, e aí eu falo assim, por que você não tá comendo? Não, porque tudo tem agrotóxico, tem não sei o que, isso aqui contribui com isso daqui. Aí o líder deles pega e fala assim, admira a sua crença, mas a sua palidez me preocupa, você tem que comer, porra. Não adianta, você vai viver só de tá ali no, como fala? Fotossíntese. Não era fotossíntese, não vai viver só da luta, né? É isso. Não vai viver só da luta, não tem como, né? E outra coisa, é que a gente sempre fala sobre o capitalismo, ele copita tudo, velho. Você tem a sustentabilidade, ele vai lá e copita. Até o próprio filme do cara, ele faz filme de capitalismo, mas Oscar do Brasil. Essa questão de alimentação orgânica já virou uma indústria também, tá ligado? Então, tipo, é um absurdo você achar que é foda. Eu acredito que a gente volta sempre nos temas políticos. Os primeiros filmes falando sobre política em si, invasão americana, influência, e agora que na Coreia não existe mais essa, entre aspas, invasão americana, existe a invasão das grandes empresas, seja Samsung, seja Hyundai, seja qualquer uma dessas outras empresas, que acaba atropelando o homem. Pelo próprio homem, que ele vem com parasita, né? É o homem atropelando o homem em qualquer classe social. Seja você rico, seja você pobre, você quer mais é foder o seu vizinho. Porque o parasita é muito isso, né? A família pobre ali, ela consegue se infiltrar na família rica, né? O primeiro vai o filho, né? Para ensinar inglês a filha deles, a filha da família rica. Aí depois ele traz a irmã. Para ensinar arte. Vai ensinar arte pro irmão mais novo. Depois ele vai trazer o pai para dirigir, para ser um motorista. Ela é artista mesmo, né? Ela é foda. Ela é mó, né, que não falsificador, né? Ela é muito. E no melhor fim, personagem. melhor personagem mesmo. E no final traz a mãe para ser a governanta. Eles conseguem fazer com que a governanta seja demitida. É tipo assim, E o não pai. tem consciência de classe. Foda-se se você é pobre, se você é governante é pobre que nem eles, tô um pouco me fudendo, eu quero a comida na minha mesa, tá ligado? Eles conseguem fazer com que a mulher seja demitida e depois você descobre que o marido da ex-governanta mora no sótão da casa, né? Spoiler. A gente tá tentando segurar. Tipo, mano, Bong Joon-ho, bicho é bom. Tem uma cena muito interessante dele com o motorista, o Mr. Kim, Sr. Kim. pai da família, junto com o motorista, e ele começa a sentir o cheiro do pai, do motorista. E aí a gente percebe que aquele é o cheiro da, entre aspas, pobreza, né? E essa cena é criada de uma tal forma que a gente consegue até sentir esse cheiro sem estar sentindo o cheiro. E uma coisa que a gente acabou não falando muito bem, falando muito dessas histórias, das reviravoltas, da tendência do cinema coreano, mas a gente acabou não falando da técnica que esses diretores têm, porque eles realmente têm uma técnica muito apurada. Não sei se por consumir muito filme americano, mas eles têm um domínio muito grande tanto da câmera, quanto dos planos, quanto de fotografia, e uma qualidade muito boa, que isso talvez seja um dos fatores que leve os filmes deles a serem muito bem aceitos em qualquer parte do mundo.
Esse lance do cheiro é muito legal porque é uma coisa que segue o filme inteiro, né? Você tem a criança também que sente o cheiro na sala e ela sai cheirando todo mundo lá. Você tem o cheiro igual dele, né? Começa a denunciar, né? E aí também depois tem a esposa também sentindo o cheiro no carro também, que é uma outra cena que é uma construção muito bonita, que ela tá no telefone e tudo mais, que é sensacional. E aí tem essa relação, né? Como você criar algo que você não vai ver na tela, né? Como que você vai sentir aquilo, né? Um dos únicos sentidos que não é possível passar através do cinema. Cinema. É o cheiro. Mas isso aí também é interessante mesmo, que o Luiz Carlos Oliveira, no artigo dele, ele fala meio que sobre essa fórmula, né? Entre aspas, assim, que não dá pra sistematizar bem, do cinema sul-coreano, porque eles têm uma sensibilidade estética e ao mesmo tempo eles conseguem fazer um divertimento popular. Então, se você vê que tem um apuro técnico ali, que ele até fala assim, porque dos anos 90, dos anos 2000, houve ali um ambiente muito interessante ali na Ásia. Você tem o cinema de ação de Hong Kong, que é muito bem feito, John Woo, Johnny Chu. Você tem o cinema de autor ali em Taiwan, com o Ho Hsao-hsien e o Edward Yang, que são filmes que exploram o plano longo, eles exploram a encenação com a movimentação dos atores ali pelo espaço e tal. E aí parece que o cinema sul-coreano ele juntou tudo isso junto com o cinema hollywoodiano, tá ligado? E os filmes do Bong Joon-ho, eles são muito bonitos, assim, o que eu acho interessante assim, é que ele tem uma técnica muito boa, assim, tem movimentos de câmera muito bom, mas eu sinto também que ao mesmo tempo ele nunca quer chamar a atenção para ele usa aquele movimento a favor da história, sabe? Tipo assim, ele sempre usa aquela movimentação de câmera, aquele trabalho de cinematografia em benefício da narrativa, da história que ele está contando. Ele está dizendo, ele não é muito vaidoso dizer assim, não, ó essa câmera que eu vou fazer agora. Não é somente a técnica para se exibir. Não é um cinema exibicionista, é bem isso mesmo, é bem bonito mesmo assim. Tipo um Tarantino? Tipo um Tarantino. É que vocês falaram assim, porra, mas... Era uma vez em Hollywood, eu tava pensando, porque tem vários planos magníficos que você... Bonito. Aí, conteúdo nada, tipo... Não tem conteúdo, mas... mas é tipo assim, né? Conteúdo técnico. Mas mano, enfim, vamos esquecer de Tarantino. Tava feliz, caralho, hoje aqui no programa. Você já criticou muito. E aí, e é legal. E aí ele fala também nesse artigo, voltando pro artigo rapidinho, eu não vou saber falar, mas é um termo que eles usaram para falar sobre essa onda coreana da cultura pop da Coreia que começou a invadir os países asiáticos, chamado Hanryu, uma coisa assim, não vou saber, Hanryu. Hanryu. Que é essa invasão, é como se fosse a invasão britânica nos Estados Unidos, como se fosse essa invasão da Coreia aos países asiáticos, não só os países asiáticos, como também o Ocidente. O K-pop é um desses exemplos dessa invasão da cultura pop deles lá pra cá, não só o cinema coreano e tal. É interessante, legal. Voltando nos planos, né, bem construído, uma construção muito bonita no Parasita também é a hora que começa a chover, né? Aquilo desde a hora que começa a chover até o caos que eles chegam na casa deles, não, de verdade ali e a criação que ele tem de espaço, que eles só vão descendo, né? Sim. Eles só vão descendo, mano. Aí você começa a ganhar, né? Você fala, eles só estão descendo, a água só tá descendo. Tipo, pra onde vai, né? E aí depois tem aquele absurdo do senhor Kim, o pai da família pobre, que ele fala, quando ele descobre que o marido da ex-governanta mora no porão, ele fala assim, pô, você mora no porão, ele mora no porão, né? Ele mora no porão também, né? É tipo assim, sabe, ele tá tão, sei lá, não consegue enxergar, ele não consegue ter empatia pelo outro, falar assim, porra, você... É igual a mim, velho. Você mora no porão, também mora no porão. A gente é dois fodidos, ele não consegue, sabe? Eles não tiraram pra governar. Isso, né? Nossa, foda-se. É a incapacidade das pessoas se enxergarem como igual ao outro. E a brincadeira do filme do Parasita é saber utilizar os espaços. Tanto que a casa tá sempre
acima da rua, dos ricos, e a casa dos pobres está abaixo do nível da rua, né? É uma brincadeira, e depois o outro está abaixo do nível da própria do chão. Enterrado, né? Enterrado vivo, né, mano? Não, porque a hora que ele vai, ele parece um zumbi. Eu pensei que o filme ia tomar outro pé. O cara não. Foi, nossa, vai virar um terror agora o bagulho. Agora eu entendi por que era pra ser. Não foi. Mas é isso daí, alguma coisa a mais? E aí, Scripps, o que mais você acha aí? Você não curtiu muito Parasita, né? Não, é que... Cara, não gosta de Eu coreano. não gostei de quase nenhum filme. Não, eu gostei do hospedeiro. É que o Parasita estavam falando muito bem. Aí ficou, caramba, que é isso aí? O hype, né? Aí eu fui ver, ué. O Parasita eu acho que ele fica muito no meio termo, assim. Ele não é um filme. Não, mas é um muito bom. É um bom filme, mas ele não é um filme. Espetacular. Não, ele não é um filme tipo, de arte e também não é um filme hollywoodiano, blockbuster. Isso, É um filme muito, assim, leve. Equilibrado. Assiste, tá É aquilo ligado? que eu tava falando aqui, que não é o que falo, que o cara do artigo fala, eles conseguem fazer esse equilíbrio, né? Sim. Esse apuro estético e esse divertimento popular que você. É uma história que você vai, Eu é achei engraçada. ele- eu gostei muito dele por causa disso. Eu achei ele muito leve, assim. Eu assisti ele, dei uma risadinha e. É aquilo. Uma viajada, assim, refletir sobre o filme. É aquilo que o Carlão, o pessoal do cinema marginal dos anos 70 falava, que tem que fazer um cinema com uma comunicação direta para o espectador. Não adianta você se fechar, começar a fazer vários filmes artísticos muito lindos, muito bonitos, mas que não se comunica, o público não tem interesse de ver no cinema e tal. Eu acho que o cinema sul-coreano faz bem isso, hein? Eu achei ele bem simples, né? Assim, ele é um filme bem, sei lá, simples. Não tem muita grandiosidade no... Como posso dizer? Nos personagens. Os personagens, de certa forma, eles são simples, assim. São pessoas comuns. São pessoas do cotidiano. Que tem e tal. defeitos, que tem não é tipo algo qualidades. policial, um dono de uma empresa, ou algo assim. Tipo, o cara é dono de uma empresa. O rico lá é. Eu não entendi muito bem. Eu sei que ele é rico, isso eu sei. Agora o que ele faz... Não dá E os pra outros é saber. pobre, né? Que eles fazem também, eu não sei, ninguém é pobre. Desmontam caixinha de pizza. Verdade! Mas isso não é o... Será que eles são formados? Não, o menino é formado em letras, né? Parece. Sugere, ele já trancou a faculdade porque ele não consegue pagar. Ele é alguém que conseguiu entrar numa universidade ali da família e tudo mais. A irmã já parece ser mais... Ela parece uma artista mesmo, né? Ela se vira, assim. Foda-se, eu quero fazer isso, faço aquilo. Eu ia falar até da cena, né? Eu não cheguei no final da cena. Que ele faz a construção toda da chuva e depois a menina, quando ela vai se esconder, né? Que ela sobe em cima da privada. E né? acende o cigarro. Ela precisa subir em alguma coisa. Tipo, tem toda essa caminhada, subir, descer, subir. E acende o cigarro que tá ainda acima dela, né? Que ela tem que pegar ali pra se livrar. A mensagem do Parasita. Puta merda, né? Fumar isso é a merda. A mensagem do Parasita é que a vida é uma gangorra. Você esteja em cima ou embaixo, acende seu cigarro e foda-se, não? É isso. Mas aí, pro prato do dia. Eu pensei em prato do dia. Prato do dia é o nosso quadro onde a gente recomenda alguma coisa pro espectador. Então, onde você escolheu todos aí. nós aqui, onde todos nós entramos em consenso e recomendamos hoje, como a gente falou sobre a carreira do Bong Joon-ho. Cada um vai dar uma recomendação. O que vocês preferem? Recomendar um filme ou recomendar um diretor sul-coreano? Assim, sem ser o Bong Joon-ho pro nosso ouvinte. Telespectador não, pro nosso ouvinte. A gente pegou desprevenido. Ah, mas agora. Eu gostei do hospedeiro. Do dele. Hospedeiro? Eu Vai. recomendaria esse. O hospedeiro? E sobre, ainda você falou que em outro filme dele os policiais são Burros? São burros e tal. Eu acho que é uma parada dele, fefelachando, dos policiais serem burros em todos os filmes dele. No hospedeiro também os policiais são burros. Mas no. São atrapalhados. Mas assim, no Memórias de um Assassino tem um policial que ele é inteligente. Mas nos outros. E você, Fábio? É aquele lance, né? Ele é um policial mais novo, né? Ele parece. Outra... Ele sabe falar inglês, ele é de Seul. né? Ele parece ser um cara assim que mais É moderno. que assim, de certa forma eu sinto que ele trata os policiais meio caipira, né? Isso! Como se os caras fossem meio caipirão, meio...
tipo, tivesse técnicas, né, até antigas, né? Mas até é- eu acho que daí aquela relação, né, da ditadura, provavelmente. Essa crítica à autoridade e E tal. o outro rapaz já vem com uma ideia um pouco diferente ali, talvez, né? A minha recomendação, eu acho que passa pela frase que ele disse quando ele ganhou o Globo de Ouro. Né, que ele falou para os americanos que a partir do momento que eles superarem o trauma de ler legendas, eles vão descobrir vários filmes maravilhosos. Então, é para o espectador começar a ver que existem vários filmes em vários países do mundo e não só filmes americanos. E que se você começar a prestar atenção nos outros filmes, inclusive aos filmes nacionais, vão descobrir vários filmes maravilhosos. E você, Mendola? Eu só assisti 2. Não, você que sabe, você pode. Ou você recomenda um filme, ou você eu recomenda vou um pegar a diretor. recomendação de todo mundo, que é o hospedeiro. Eu só vejo toda vez. A primeira coisa que eu vi quando fui procurar o filme é o hospedeiro, mas eu não assisti. Eu vou pegar. Ah, entendi. Eu vou pegar a recomendação. Hoje você que se pega, né? Vai passar lá na locadora, vai lá. hoje. Exato. Ele vai comer o prato do dia. Exato. Eu não sei. O cara chamou pra que você diga, não sabe. Acho que eu vou recomendar o Memória de um Assassino aí, o filme dele de 2003, que eu gostei bastante. A gente já falou sobre ele aqui. Só não sei aonde vocês vão assistir. Baixa. Locadora. Baixa, galera. Eu só não assisti o Cão que Ladra porque eu não achei Seeds, porque senão eu tinha assistido. E aí quem fica também, tipo... tem outros diretores coreanos bem legais, se alguém ainda não viu. Tem o Park Chan-wook, né, que ele fez a trilogia da Vingança, que é o Mr. Vingança, Old Boy, o Lei de Vingança. Ele fez também Um dos Sede de melhores Sangue. filmes de vampiros. Sede de Sangue é muito bom. É esse que você tá falando? Muito bom, Sede de Sangue. Recomenda o Train to Busan. Mas eu não sei de quem é o diretor, mas também. O Invasão Zumbi é um filme bem legal também, sul-coreano, do K-Horror, né, que o pessoal chama. Total blockbuster. E se alguém quiser saber um pouco da história da Coreia, assista O Motorista de Táxi. Isso. E se você quer, tipo, um Park Chan-wook, ele fala sobre essa ocupação do Japão, a ocupação do Japão na Coreia de forma bem interessante no filme A Criada. Não é de uma forma histórica, mas ali de um jeito ali com os personagens ali, com preconceitos, bem bacana e tal. É um filme bem interessante. Tem uns filmes independentes também, o Hang Song-soo, ele faz uns filmes bem legais. A maioria dos protagonistas dele são estudantes de cinema. É um cinema de encontros, de relações. Os personagens sempre ficam bêbados, eles sempre tomam cachaça, uma coisa que nós gostamos aí. E é isso. Kim Ki-duk eu não conheço muito. Kim Ki-duk, ele faz filmes Polêmicos. fantásticos. Tem o Dá um exemplo Moebius. Casa Vazia, Tem aquele Primavera. Outono, Verão. E depois termina na Primavera de novo. Esse é o nome inteiro? Primavera, Verão, Inverno, Primavera. É tipo assim. Entendeu? É um diretor que eu tenho que assistir. Filmes dele e tal. Não sei, né? Tem tanto filme com nome de estação que pode ter sido qualquer um. Eu acho que eu já ouvi falar disso. E aí, é isso, pessoal. É a despedida, cachorro. É despedida? Tchau. Tchau. Não, siga a gente aí no Instagram e no Facebook, quer dizer, Facebook Zuckerberg. A gente não usa mais. A gente tá lá no apartamento. Ele comprou É, Instagram, WhatsApp Exato. e a terra toda. Ele assina, tipo assim, a rede social dele saiu de moda, mas ele é dono das outras, foda-se. Acho que saiu um pouco de moto que ele teve que se responder lá no... não é o Senado, né? Acho que é o Congresso Americano, né? Por causa Os caras botaram na parede lá. por causa da eleição do E aí, Trump, né? Você vendeu os dados dos caras? Como é que é esse negócio aí? Não, mas Mas eu acho que era mais sobre botar ele na parede que... Publicidade, venda de dados pra publicidade? Você deixou eu falar? Tá, foi mal. Tô perguntando, moleque. A parte que eu vi mais na parede foi um deputado que ele teria, o Mark Zuckerberg, tirado uns caras que eram republicanos do Facebook, teria demitido os caras por isso. E aí o cara botou na parede, mano, só tem democrata agora? Você demitiu o cara por isso? E aí ele ficou lá, parecendo um lagarto. Mas um abração pro Zuckerberg, aí a filha. Mas aqui no
no Brasil eu não sei, assim, pra mim o Facebook mudou de cara depois das eleições, velho. Porque pra mim se tornou insuportável. Durante as eleições isso tornou insuportável. Era... Uma pessoa que você tinha uma pessoa lá, mas você não conversou, o cara te mandou, lá esse vídeo aqui. Te vira. Antes das eleições já era meio que insuportável, que virou aqueles textões, e aí um lacra de lá, um lacra de cá, aí veio as eleições, aí o negócio pegou fogo. Ah, Jesus. Mas tem gente que usa ainda. Tem. Eu posto umas coisinhas lá. Estamos lá, podcast Apartamentos 406. No Instagram a gente está com o podcast AP406. E eu tô como @FelipeScript. Está como @Giovanni Hércules. Felipe Eduardo VM. Eu li assim, Eduardão. E o Fábio... Eu não tô como nada. Tá com um apartamento... Ele só tá no apartamento físico. Ou no podcast, no Spotify. E é isso aí. Só isso? Eu ia falar do PicPay, mas vocês ficaram falando tão mal do capitalismo, né? Não, porra! PicPay é um... Olha aí, Fábio, que bom que você perguntou. É um aplicativo que você faz pagamentos, eu carrego o meu bilhete único por ele, dá pra você pagar Uber por ele, e você pode deixar ele lá como carteira que rende um dinheirinho lá, e também tem assinaturas, que, por exemplo, nosso podcast tá lá no PicPay, e aí a galera pode contribuir mensalmente e a gente dá alguma coisa em troca. O que seria essa alguma coisa? Ter um acesso antecipado a um episódio, participar de um grupo que a gente esteja. Só coisa Isso aí. boa. Um livro de graça do Giovanni. E aí, por aí vai. E o livro? Vou lançar um novo livro aí de poesia ruim, chamado O Meu Livro Podia Ser Sua Vida. É um livro curtinho, com umas poesias curtas, meio que para quebrar essa ideia de que só intelectual pode escrever. Todo mundo pode escrever. Terceiro do livro do Giovanni. É isso aí. Falou. Falou! Tchau. Tchau, tchau.